É muito comum entre os professores, as pessoas acharem que é normal o professor ter rouquidão, é normal o professor ter falhas na voz, é normal o professor sentir incômodo para falar. Na verdade, isso não é normal. Muitas vezes os casos de voz, de professores, alterações vocais, elas chegam no estado mais sério, mais crítico, necessitam muitas vezes até de um afastamento da atividade, porque chegou num ponto muito sério, muito mais sério, que poderia ser evitado logo que percebesse aí essas queixas, logo no início. Para você ter uma ideia, o professor ele tem 2 vezes mais problemas vocais do que as pessoas que não são professores. Então, assim, muitos cuidados podem ser feitos para evitar esses problemas. Cuidados simples no dia a dia mesmo. A hidratação, por exemplo, cuidar da postura enquanto está falando, a respiração e a alimentação saudável, isso vai influenciar na produção vocal e vai auxiliar aí nos cuidados com a voz. A fadiga vocal é muito comum entre os professores, é uma das principais queixas aí entre os professores. Ela é um conjunto de sensações negativas que o indivíduo sente após o uso prolongado da voz. Geralmente são sintomas como cansaço para falar, esforço ao falar, sensação de incômodo na garganta. Todas essas queixas, esse conjunto é a fadiga vocal e isso pode ser evitado com alguns cuidados, né, com a voz. Tanto o aquecimento vocal como o desaquecimento vocal são super importantes. O desaquecimento vocal ele é importante justamente por isso, para que a pessoa ela quebre o padrão de voz que ela está usando na sala de aula e não leve isso para o restante do dia. Porque geralmente em situações de uso vocal mais intenso e na sala de aula acaba se elevando a intensidade da voz realmente, fala-se um pouco mais alto e com mais tensão. E se não desaquecer a voz, levar isso para o dia a dia, a pessoa vai ficar o dia todo, o resto do dia falando nesse padrão inadequado para a voz. Então o ideal é fazer o desaquecimento vocal, o repouso vocal logo após o uso intenso da voz, para que quebre esse padrão então, de voz mais tensa e mais intensa, para que ela volte a voz no estado natural. O aquecimento vocal, ele é o preparo adequado para a voz, para o uso profissional da voz, né? 5 minutos que ele for feito ali, no caminho para a escola mesmo, dentro do carro, se ele for feito de forma adequada, uma boa orientação, ele já vai ajudar a evitar várias queixas vocais. 5 minutos realizados por dia, logo antes do uso vocal prolongado, já vai ajudar a evitar aí as queixas vocais. O aquecimento vocal também deve ser orientado por profissionais, né, que trabalham com a voz e para não ser feito de forma inadequada, mas eles são simples, dá para fazer em qualquer momento do dia, mas de preferência quanto mais próximo ao uso da voz, melhor. O desaquecimento vocal ele deve ser feito logo que terminar, então o uso vocal intenso, né, o uso vocal prolongado, então no final das aulas do dia, por exemplo, é ideal que a pessoa faça o desaquecimento vocal. O próprio repouso vocal, pós-uso vocal, ele já é um desaquecimento, né? Só que também há exercícios de relaxamento, trato vocal, que vão ajudar aí nesse processo de desaquecer a voz e voltar a laringe para o padrão habitual dela, para a pessoa não levar aí, então, as tensões do ato de falar para o restante do dia. Ter uma boa articulação, então abrir mais a boca para falar na sala de aula, por exemplo, é um hábito que a pessoa pode ter, um recurso que ela pode usar para não ter que falar muito alto. Então, projetar melhor a voz, articular mais, é um hábito positivo que vai ajudar a projetar melhor a voz e evitar essa intensidade de voz mais alta, mais forte. E com o controle da respiração também, né? Então, controlar a respiração ajuda a ter uma boa qualidade de voz, então procurar ter uma respiração mais longa, e se não saber como fazer isso, uma respiração diafragmática, se não souber como fazer isso, procurar um profissional que possa orientar a respeito da respiração, da qualidade da respiração. O uso do microfone é recomendado, se for possível, ou pelo menos o controle do ambiente, né? Então procurar, de alguma forma, né, controlar o ruído na sala de aula, fechar portas se tiver um ruído externo muito intenso, porque a competição sonora vai fazer com que o professor eleve também o tom de voz e vai prejudicá-lo por esse motivo. A postura, se a pessoa tiver uma produção de voz com a postura inadequada, por exemplo, muito arqueada ou muito distendida o pescoço, ela vai sobrecarregar a musculatura da laringe. Então, isso acaba prejudicando o uso da voz. As pregas vocais são pregas musculares que estão dentro da laringe, né, no pescoço, e dependendo como ela está posicionada, isso vai influenciar na qualidade da voz ou na sobrecarga também muscular.
e aí ela pode gerar uma sobrecarga maior, danificando aí o aparelho fonador. Fazer alongamentos é bastante importante para o uso da voz, próximo ao uso da voz, porque como também a laringe está presente nessa região próximo à musculatura cervical, essa tensão que a gente acaba tendo nessa musculatura afeta também as pregas vocais que trabalham sob tensão, sob uma carga muito maior. Então fazer alongamentos também. A hidratação é a melhor forma de ter cuidado com a voz. Apesar de a água não passar pelas pregas vocais, né? Pelas pregas vocais só passa ar, mas as pregas vocais hidratadas, elas criam uma película protetora na mucosa, a mucosa dela fica mais protegida frente a esse atrito que elas têm, esse contato que elas têm durante a vibração. Então a hidratação é o principal recurso aí que a gente tem no dia a dia, né, para evitar problemas vocais. Além disso tem a maçã, fala-se muito do consumo da maçã. A maçã também não é um alimento, ela não passa pelas pregas vocais, porém ela limpa o trato vocal, né? Então ela limpa essa região da boca, também tira aquela secreção mais densa, ajuda a limpar essa região próxima à laringe. E a maçã também, o ato de mastigar a maçã ajuda a estimular as glândulas salivares, então ela produz mais saliva, a boca produz mais saliva e ajuda a limpar e manter essa região mais hidratada também. Então a maçã é um bom alimento. É muito importante que se evite o consumo próximo ao uso da voz ou durante o uso da voz de alimentos gordurosos para evitar a produção de pigarro, a produção de uma saliva mais densa. Também é importante evitar alimentos lácteos, por esse mesmo motivo, evitar o consumo de café, porque o café também, além da temperatura alta, que pode deixar a mucosa mais sensível, ele também aumenta a quantidade de secreção, levando ao pigarro, que também é prejudicial à voz. E esses alimentos fazem mal, inclusive as pastilhas. E entre os hábitos inadequados, tem vários que é possível evitar no dia a dia, como gritar, faz mal para a voz, porque como a gente falou, o atrito entre as pregas vocais, se ele for feito de uma forma muito intensa, isso acaba podendo levar a uma lesão das pregas vocais. Então gritar, esse atrito ele é mais intenso ainda. Sussurrar também faz mal, as pessoas acham que sussurrando estão repousando a voz, estão poupando a voz, mas também é um ato inadequado para a voz, faz mal. Pigarrear, é muito comum as pessoas terem pigarro e fazer o ato de raspar a garganta para tentar remover o pigarro. Na verdade, a melhor maneira de tirar o pigarro, evitando os alimentos, né, que a gente já falou, os gordurosos e café, enfim, mas também produzir saliva e engolir, ao invés de produzir o pigarro que gera um atrito muito grande também nas pregas vocais. Então, esses hábitos inadequados podem afetar o ato de falar. O tabagismo, ele também é bastante prejudicial, né? Então, pelas pregas vocais só passa ar, mas não passa nenhum alimento. Então, a gente fala dos alimentos que fazem mal para a voz, mas porque eles estão próximos ali à região do trato vocal. Agora, a fumaça do cigarro, ela passa pelas pregas vocais e além da alta temperatura que resseca a mucosa, todos os elementos químicos presentes no cigarro são muito agressores para as pregas vocais. Então, o tabagismo é outro hábito bastante inadequado para a voz. Pessoas que têm problemas alérgicos também devem controlar essas crises alérgicas e evitar o uso vocal intenso nessas situações, porque quando a gente está com processo alérgico, a mucosa também está mais sensível, está mais edemaciada, então é importante evitar o uso vocal intenso nessas situações. O consumo de álcool também é prejudicial à voz, por vários efeitos negativos sobre as pregas vocais, então evitar também o consumo de álcool no dia que for utilizar a voz profissionalmente. Na presença de qualquer queixa vocal, então seja fadiga vocal, um incômodo na garganta, falhas na voz, notou qualquer mudança na voz, mais de 2 semanas, então mais de 14 dias, está notando que a voz não está no padrão normal, tem que procurar uma avaliação profissional, porque isso pode ser um sinal aí já de uma alteração, de uma disfonia, de uma alteração de voz. E na presença de afonia, que é a ausência da voz, sem estar relacionado com quadros de gripe ou resfriado, procurar um profissional, também um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista imediatamente para que seja feita uma avaliação e uma prevenção aí de uma alteração, de uma lesão vocal mais intensa.